Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 18 de maio do ano da graça de 2020. Bom, eu tenho ouvido um alerta aqui, tenho ouvido nas últimas semanas algumas queixas de pessoas que dizem, bom, epá, que isto vê-se ao contrário e tal, a imagem vê-se ao contrário. É muito simples, porque a imagem vê-se ao contrário porque eu estou a fazer isto em versão selfie. Hoje não estou a fazer em versão selfie, portanto espero que a emissão esteja a chegar bem. Bem, então o que é que tenho para si hoje? Tenho bastantes coisas. Deixe-me lá ver aqui, deixe-me ir aqui à agenda. Vamos começar, como sempre, pelo período de ordem do dia e para lhe dar conta de que 15 mil famílias terão pedido o pagamento faseado da luz. Ora, o que é que isto nos diz? Qual é a informação que isto nos passa? De preocupação. Porque, repare, a luz é uma das nossas preocupações básicas. A luz, nós não conseguimos ver sem eletricidade, sem energia. Hoje em dia não conseguimos fazer isso. Não conseguimos viver sem água. E a verdade é que nós olhamos para os números e vemos que 15 mil famílias tiveram de pedir o pagamento faseado em março e em abril. Isto é uma informação que é veiculada pela própria EDP. É muito provável que outras operadoras de eletricidade tenham sentido a mesma dificuldade por parte dos seus clientes. O pior disto tudo é que não foram apenas famílias que pediram este adiamento, ou melhor, este pagamento faseado. Foram também pequenos negócios, ou seja, empresas, e foram também, não digo grandes, mas empresas de dimensão já maior. Se havia algumas dúvidas, ou se havia algumas dúvidas quanto ao comportamento da economia e quanto ao efeito que esta pandemia está a ter, olha, eu acho que isto é um belíssimo exemplo. E é bom seguirmos isto de perto porque pode ser um indicador avançado daquilo que nos espera. Para já sabemos, e é uma matéria que eu hei de tratar com mais detalhe amanhã, para já sabemos que mais de 16% dos portugueses tiveram uma redução significativa do seu salário. E é provável que as coisas se venham a agravar nos próximos tempos. Já lá voltamos daqui a bocadinho, quando tivermos que falar de Mário Centeno. O segundo ponto que gostava de abordar aqui hoje, antes de lembrar que nós vamos ter o nosso tradicional think tank amanhã e vamos ter o nosso tradicional a nossa tradicional Mel Talks na sexta-feira, quero lembrar o seguinte. Quando estava a ver televisão neste fim de semana e apercebi-me da lamentável figura do Sr. Primeiro-Ministro em arruada no Chiado. Até parecia que estava em campanha eleitoral. Bom, não pelo facto do Primeiro-Ministro ter visitado o Chiado, mas por este comportamento quase ciclotímico, que é, num momento está tudo mal, é preciso confinar, é preciso estados de emergência. Estado de emergência, como sabe, foi renovado uma vez, foi convocado da primeira, depois renovado da segunda, e de repente, de um momento para o outro, nós descobrimos que afinal já está tudo preocupado em que os portugueses voltem à rua. O drama de Portugal muitas vezes é este, é que andamos entre um extremo e depois andamos entre outro extremo. Ora, não pode ser assim. As pessoas têm que recomeçar a sua vida, mas de forma cautelosa. E por falar em cautela, como sabe, hoje regressam as aulas. Para aqueles anos que têm exame, 11º, 12º, não são todas as disciplinas, são aquelas disciplinas que que vão estar sujeitas a exame e, portanto, dão acesso à universidade. É bom saber isto, que as escolas estão a reabrir. O que começa a fazer impressão é perceber que houve escolas que tiveram tempo mais do que suficiente para se adaptarem a estas novas regras e a esta nova situação, e a verdade é que nós olhamos e ficamos com dúvidas se todas elas estão preparadas para aquilo que aí vem. Isto a mim, pessoalmente, diz-me respeito porque eu tenho uma filha que está precisamente neste escalão e, portanto, vou aguardar pelo dia de hoje para perceber aquilo que se vai passar. Uma coisa é certa, é lamentável que não tenha havido a preocupação de salvaguardar situações destas, dado o tempo que o Ministério da Educação teve para planear esse regresso às aulas. Uma das coisas que eu vou estar particularmente atento é saber se hoje, à porta das escolas, se vai entregar máscara aos alunos.
O mesmo se diga dos restaurantes. Os restaurantes vão começar a abrir hoje, vão entrar em desconfinamento, o que é um belíssimo sinal e é uma belíssima notícia, mas quero deixar-lhe esta preocupação. Com as limitações todas que foram criadas, eu não estou a dizer que não deviam ter sido criadas, fica uma dúvida. E que é, será que todos os restaurantes vão conseguir manter a sua rentabilidade com as regras que foram estabelecidas? Já adivinhou? Não. E o que vai suceder com muita probabilidade é que você vai ter uma mortandade elevadíssima na área da restauração nos próximos tempos. Faz sentido? Não, ou melhor, é o inevitável, porque os custos de produção vão subir os custos de operação das mesmas empresas e, portanto, a conclusão imediata é vai haver quase seguramente uma série de falências no setor. Aquilo, aliás, para que estava a ser alertado a economia e os portugueses há vários meses. Último ponto, a reabertura das praias. Só uma questão aqui. Se faz sentido nós batermos palmas à reabertura das escolas e dos restaurantes, a questão das praias então não faz sentido nenhum. Eu ontem fizeram-me o favor de mandar uma brochura sobre as regras de reabertura das praias. Ora bem, essa brochura tinha 34 páginas. Explique-me uma coisa. Acha que com 34 páginas, aliás, acha que faz sentido termos uma brochura de 34 páginas sobre a abertura das praias? Já agora um pormenor. Eu soube no fim de semana de situações em que houve profissionais de forças de segurança que andaram a incomodar pessoas na praia que estavam isoladas, sozinhas. Eu não percebo qual é o risco que representa para a saúde pública pessoas sozinhas na praia. Ou então com um distanciamento entre umas e outras. São estas coisas de bom senso que faz falta nós prestarmos atenção. São estas coisas de bom senso que faz falta nós termos como preocupação, porque não é assim que se faz depois da reabertura da economia. As praias vão ter de reabrir, não é aquele setor que me preocupa mais, não é? Assim como na questão das escolas e das creches, como sabe, as creches também reabrem hoje. E, portanto, aqui a preocupação e que nós devemos ter, se alguma coisa já aprendemos com esta pandemia, é que nós temos que proteger os grupos mais sensíveis. Que eu saiba, as crianças não são um dos grupos mais sensíveis. Bom, vamos então, depois de 8 minutos já decorridos, como eu estou a fazer isto não em versão selfie, escusa de mandar comentários já, porque eu não consigo ler. Primeiro ponto da agenda de hoje. A economia caiu mais do que o previsto, como você percebeu. E caiu bastante. No caso português, caiu 2,4% no primeiro trimestre. E se você for olhar para outras economias, nomeadamente para economias europeias, ou seja, do conjunto da União Europeia, você verá que aquela que ainda se portou melhor, se é que se pode dizer que se portou melhor, foi a Alemanha, com 2,2% de queda. Há quedas de 5,8%, França. Há quedas de 5,2%, Espanha. E há quedas de 4,7%, como é o caso da Itália. Ora bem, vamos primeiro ao caso da economia portuguesa. Se formos olhar para aquilo que estava a ser adiantado nas previsões, estes 2,4% são uma queda mais significativa do que estava à espera. Ora bem, você está surpreendido? Eu não estou. Olhando para o comportamento da economia, para os setores que foram afetados, particularmente o setor do turismo, o facto de ter havido um corte de salário de mais de 1 milhão de portugueses, o medo, o receio, até a dificuldade de consumo registada com o confinamento, eu não estou nada surpreendido. A mim o que me surpreende é a forma um pouco leviana como se andaram a avançar previsões, inclusive por entidades tão sérias como o Banco de Portugal, andaram-se a avançar previsões nos últimos meses. Ora bem, a queda foi superior ao previsto, não me surpreende nada. E mais, vou-lhe dizer mais, eu suspeito que essa queda ainda pode ser mais pronunciada no segundo trimestre. Porque repare, nós estamos a falar do primeiro trimestre. Janeiro, fevereiro e março. Quer dizer que apenas apanhou uma parte pequena do confinamento. Isto dá-nos uma perspectiva do que pode acontecer nos próximos meses e nos próximos trimestres. Não vai ser nada simpático, vai ter um impacto muito maior do que inicialmente se previa. Bom, como eu dizia há bocadinho, com estes sinais negativos que aparecem por parte dos motores da economia europeia, não me surpreende nada que
as coisas até venham a correr pior. E porquê? Porque, repare, a Espanha é para onde vão cerca de 24% das nossas exportações. Depois temos a Alemanha, temos a França. Bom, e ninguém sabe muito bem o que é que terá acontecido com a economia do Reino Unido. Portanto, é de prever que aquela envolvente externa que condiciona a nossa economia e que não se terá portado tão bem como se pensava, é provável que as coisas se venham a acentuar nos próximos 2 trimestres. Bom, o que nos leva à questão seguinte. Ainda não percebeu porque é que o nosso camarada Mário Centeno quer sair do governo? Olha, a razão é esta. Ele viu a luz. E viu a luz antes de outros portugueses. Aliás, ele e o Primeiro-Ministro, ambos viram a luz. Ora, o que é que diz a luz? Bom, uma queda do PIB superior ao previsto no primeiro trimestre. Uma queda brutal do PIB, você vai ver, quando aparecerem os indicadores do segundo trimestre. E depois tudo para aqui vai em cadeia. E vai em cadeia porquê? Porque alguns setores da economia, não é apenas o turismo, levaram um baque tão grande que isto vai provocar uma queda muito grande, uma queda acentuadíssima, não só das receitas fiscais, como vai provocar, por outro lado, um crescimento muito elevado da despesa. E não é apenas na área da saúde. Ora, onde é que isto nos deixa? Num sarilho muito grande. E, portanto, o que você vai ter nos próximos tempos é exatamente isto. Vai ter uma economia em, não digo depressão, mas numa recessão histórica. Vai ter a consequência disso que é receitas a caírem, que era exatamente o contrário daquilo que acontecia até agora com a gestão de Mário Centeno. E vai ter outra coisa que também não sucedeu durante o mandato dele, que foi um aumento brutal da despesa. Ora, isto vai gerar o quê? Vai gerar um déficit acentuadíssimo. Isto vai gerar, por consequência, a necessidade de correr ao mercado para ir para o Estado de se endividar para cobrir este buraco. Bom, qual é a dimensão disso? Ninguém sabe. Mas sabemos que vai ser um terror. Há pessoas que se vão recordar, e eu garanto-lhe aqui, singelo conta dobrado, desde o Mário Centeno até ao Primeiro-Ministro, até toda a gente que andou a chamar nomes ao governo da Troika e à Troika, há gente que vai ter saudades dos tempos da gestão de Vítor Gaspar. Eu recordo que foi dos piores momentos que ele passou, com quebra brutal da receita, aumento brutal da despesa, e foi o que se viu. Quando a economia começa a cair, é um terror, é uma desgraça. E quando começa a cair a este nível, ainda mais. Portanto, se você ainda não tinha percebido, tem aqui a explicação mais evidente e clara porque é que o Sr. Dr. Mário Centeno está de fugida do governo. Aliás, como sabe, ele já queria ter fugido no ano passado, depois das eleições, não conseguiu. Agora, então, todos os pretextos estão bons para se pirar do governo. A explicação é esta. Bem, ponto seguinte. O Presidente da República, no fim de semana, que andou por aí a circular e a fazer um bocadinho de aliviar a má consciência que tem. Eu já lá vou. Uma das coisas que o Sr. Presidente da República disse, desculpa, deixa-me desligar aqui a televisão, devemos estar todos agradecidos a Mário Centeno. Olha, eu não estou. E vou-lhe dizer porquê. Não gosto de um Ministro das Finanças que não aproveita a conjuntura económica mais espetacular a nível internacional dos últimos 40 anos para fazer um ajustamento mais sério da economia. Não gosto de um Ministro das Finanças que andou a patinar durante 5 anos e meio e que não fez nenhuma reforma estrutural, nomeadamente no Estado. Não gosto de um Ministro das Finanças que se atirou a um Banco de Portugal por causa de uma resolução que nem ninguém sabe de um banco, que é o caso do BES, que ninguém sabia como é que se havia de fazer em 2014. Nenhum país na Europa sabia como fazê-lo. Não gosto de um Ministro das Finanças que se vai embora precisamente no momento em que o país mais precisa dele. Como ele é o homem dos milagres, como ele é o Ronaldo das finanças, que eu saiba, o Ronaldo nunca virou as costas à seleção nacional. E, portanto, não estava à espera que o Sr. Ronaldo das finanças virasse não estava à espera. Eu estava. Por lá muitos portugueses é que não estavam. À espera que virasse as costas ao país, precisamente no momento em que o país mais precisa de Mário Centeno. Portanto, o Sr. Presidente da República pode-se pôr com estas declarações e com estas baboseiras à vontade que eu, como cidadão, não fico nada empedernido, percebe? E, portanto, a única coisa que tenho a dizer é assim: eu não tenho nada a agradecer a Mário Centeno.
teria a agradecer se ele, neste momento, tivesse tido, se o estivesse no sítio para ficar e agora mostrar como é que se fazem milagres com a economia a cair. Percebeu o Sr. Presidente da República? Bom, ponto seguinte. O Presidente da República foi muito farto em declarações no fim de semana, coisa que nem sequer fez nos últimos meses. Mas enfim. Outro do sinal negativo daquilo que foi a sua intervenção no fim de semana foi quando se pronunciou sobre a provável ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal. O que é que disse o nosso querido Presidente da República? Não há conflito de interesses. Espera aí. O Ministro das Finanças é uma pessoa que conhece o funcionamento da economia, das instituições e até dos bancos. Ok. O Ministro das Finanças toma decisões, gera com o Primeiro-Ministro a venda do novo banco, em 2017. Passa os últimos 3 anos a fazer gingas-jogas por causa das injeções que foi preciso fazer no novo banco. A última das quais, como sabe, há 2 semanas. Esse Ministro das Finanças, depois de tratar destes dossiês todos, vai para um regulador, como é o Banco de Portugal. Você acha isto normal? Bom, depois vem aqui a retórica do Sr. Presidente da República, que é a retórica de muito analista que eu já ouvi, de comentadeiro também. E qual é essa retórica? É que a gente tem precedentes. O Miguel Beleza foi Ministro das Finanças, transitou para o Banco de Portugal. Na ditadura, António Pinto Barbosa, professor de Economia, aliás, excelente professor de Economia, transitou do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal. Bom, eu não sei se o professor Marcelo Rebelo de Sousa esqueceu que estávamos em ditadura. Podíamos ter acrescentado outros nomes. Silva Lopes também foi Ministro das Finanças, depois foi para Governador do Banco de Portugal. Bom, não sei se o Presidente da República se lembrou que, no primeiro caso, estávamos em ditadura. Mas vamos esquecer isso. Se as coisas foram mal feitas nessa altura, isso é argumento para nós termos uma repetição dos erros, Sr. Presidente da República. Isto é chocante. É chocante ouvir um Presidente da República justificar. Aliás, isto é sinal de indigência do Sr. Presidente da República. Não é? Justificar uma decisão com um erro passado. Já agora, há um pormenor que, como jurista, o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa tem a obrigação de conhecer melhor do que eu. E que é este. Há situações que passam em determinados momentos históricos. Ora, nós estamos num momento histórico completamente diferente daqueles em que sucederam aquelas nomeações para o Banco de Portugal. Sabe qual é a diferença, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa? Não havia critérios de exigência e de ética tal como existem neste momento. Percebe a diferença? É essa. É aqui que me choca este tipo de intervenções do Presidente da República. A ida do Dr. Mário Centeno para o Banco de Portugal é uma estupidez. Já agora. Eu não sei se o Dr. António Costa já percebeu, é o meu artigo do Jornal de Negócios de hoje. Mário Centeno tem 2 problemas. Aliás, 3. Acha que é o suprassumo da cocada. E não é. Ok? Se fosse, ficava. Não suporta que o critiquem. Indispõe-se, enraivece quando o criticam. É belíssima, a melhor forma de ver isto é o comportamento dele na Assembleia da República. E pior do que isto tudo, não sabe gerir em equipa. Mário Centeno é um solo fighter. Este é que é o problema. Foi esta a razão que impediu o atual Governador do Banco de Portugal, e eu amanhã vou falar da entrevista que ele deu ao Expresso, que é uma entrevista em alguns aspectos lamentável. Eu tenho defendido o Governador, mas acho que a entrevista que ele deu em alguns momentos é lamentável. Okay? Mas vou guardar isso para amanhã. O Governador do Banco de Portugal não o nomeou diretor do Gabinete de Estudos porque uma comissão achou que ele não tinha capacidade de liderança e desfia. Mário Centeno. Portanto, isto desaconselha a sua ida para o Banco de Portugal. Há mais uma questão no meio disto tudo que eu tenho falado nos últimos tempos e que também faz parte do meu artigo de ontem, de hoje, aliás, nos Não Negócios, que é esta. Suspeito que António Costa vai ter alguém que não se esqueceu da forma como foi tratado nos últimos dias e quando estiver no Banco de Portugal vai fazer sentir ao Primeiro-Ministro porque é que não devia ter feito o que fez. E, portanto, por todas estas razões, suspeito que não será a melhor escolha para o Banco de Portugal. Mas, enfim,
o Sr. Primeiro-Ministro lá saberá as linhas com que se cose. Ponto seguinte, e já vamos com 20 minutos. Como eu dizia há bocadinho, ir buscar o passado para justificar estas decisões é uma indigência monumental por parte do Sr. Presidente da República. Ponto 7. Houve 3 milhões de máscaras destas da saúde, algumas FFP2 e máscaras mesmo cirúrgicas que foram vendidas ao Estado sem certificado respectivo. De onde é que vem? Quem é que fez essa venda? Olha, lembra-se aqui há umas semanas termos questionado se era verdade que tinha havido uma adjudicação a justo direto de 9 milhões de euros a uma empresa chamada Kilaban. Bom, eu vou-lhe mostrar quem é que lidera esta empresa. É este senhor que está aqui. João Cordeiro. Truculento ex-presidente da Associação Nacional de Farmácias. Eu vi-o destratar tantas vezes um dos melhores ministros da saúde que nós tivemos nos últimos anos, chamado Correia de Campos. Alô, fofinhos, estou a elogiar um eminente socialista. Correia de Campos, ok? Um dos melhores ministros da saúde que a democracia teve. Ora bem, João Cordeiro foi candidato à Câmara de Cascais pelo Partido Socialista. Está aqui o cartaz, quando foi da campanha eleitoral, ok? É este senhor, repito, é este senhor da empresa que forneceu estas máscaras. Como percebeu na sexta-feira também, o Secretário de Estado António Salles ficou à rasquinha, quando lhe foi colocada esta questão no briefing diário da Direção-Geral de Segurança. Isto é da PIDE. Direção-Geral de Saúde. E o Dr. António Salles diz que os serviços partilhados do Estado, que compram, a Central de Compras, que compra estas coisas, não vai pagar. Bom, eu só tenho uma pergunta para fazer. Faz-se ajustes diretos a empresas que fazem este tipo de pesquisa para comprar material cirúrgico? É isto? Bom, ninguém se apercebeu, máscaras feitas na China, uns casos que a empresa polaca que certificava aquilo, mesmo assim eu tenho dúvidas que aquele selo sirva para justificar que as entidades portuguesas comprem material cirúrgico. A empresa polaca tirou o certificado de segurança, quando percebeu precisamente o problema e a fraude que era as marcas que tinham vindo da China. Bom, isto é uma atrapalhada monumental, percebe? Eu só espero que haja tempo para investigar isto. Eu só espero outra coisa, como contribuinte, não tenha mesmo havido pagamentos do Estado a esta empresa, porque isto é uma fraude monumental. Ponto seguinte. O Secretário de Estado da Saúde tinha garantido em conferência de imprensa que todos os profissionais de saúde, enfermeiros, que tinham tido contactos com doentes Covid-19 tinham sido testados. Foi a garantia que foi dada pelo Sr. Secretário de Estado. Os sindicatos de enfermeiros, e julgo também a Ordem, já vieram denunciar isto e garantir que não houve nada, mas nada, que justifique esta afirmação. Porque parece que nem todos os enfermeiros foram testados. Ora bem, se eu acho que era uma decisão prioritária por parte do Ministério, era garantir o esclarecimento desta questão. Foram testados ou não foram testados? Não há aqui não há meio termo. Ou foram ou não foram. Era importante que isto ficasse claro o mais depressa possível, primeiro, para sabermos se todos os profissionais de saúde estão a ser protegidos, enfermeiros. E vale o mesmo para os médicos, para os técnicos de diagnóstico também. Que é para sabermos, primeiro, se eles estão a ser protegidos. Em segundo lugar, para percebermos se continua a haver mentiras por parte do Ministério da Saúde. Já houve uma série delas. Umas intencionais, outras não. Para sabermos, repito, se não houve mentiras. Esperemos que nos próximos briefings o Sr. Secretário de Estado da Saúde venha esclarecer isto. Último ponto, que tem a ver da conversa de hoje. Eu vou começar a reduzir isto progressivamente para os 20 minutos. Já não estamos em um período de tanto confinamento quanto isto. O PCP quer fazer um comício. Eu já não vou falar da festa do Avante, ok? Vou guardar a festa do Avante para amanhã, que foi outra novidade que surgiu no fim de semana. E sobre o qual até o próprio Presidente da República se pronunciou. O PCP quer fazer um comício a 7 de junho. Ouviu bem? Não é 7 de junho de 2021. É 7 de junho de 2020. Esse comício vai servir para o partido protestar contra aquilo que está a dizer que são as medidas de austeridade que aí vêm.
Bom, eu não sei se o PCP tem vergonha ou se os dirigentes do PCP têm vergonha. Eu suspeito que não. Repare, já houve a cena do 25 de Abril, já houve a cena do 1º de Maio, já houve a cena de dizer que o festival a festa do Avante não é um festival, mas é uma manifestação política. Eu vou voltar isto amanhã, porque parece que eles querem mesmo fazer aquilo. Agora, vir dizer que se faz um comício a 7 de junho, ok, vão-me dizer que vão repetir aquela manifestação ordeira da CGTP no dia 1º de Maio, é isso? Bom, eu acho que é com coisas destas que o PCP mostra que não são os partidos da direita que querem regressar ao 24 de Abril. É o PCP. E porquê? Porque o 24 de Abril era um regime que fazia as leis, mas não gostava de aplicar as leis quando as leis não davam jeito ao regime. As leis não dão jeito ao PCP e o PCP decide fazer um comício no dia 7 de junho. Sinceramente, eu acho que isto é a absoluta falta de vergonha por parte dos dirigentes do PCP. Julgo você. Eu vou deixar aqui uma declaração do Jean de Sousa precisamente sobre a festa do Avante, vamos falar sobre isto amanhã. Já chegamos ao final da conversa de hoje. Eu quero agradecer às 6.700 pessoas que estão em direto a sua paciência, lembrar-lhe que amanhã vamos ter Think Tank, na quinta-feira vamos ter o Mel Talks, devemos também ter uma entrevista na área da saúde esta semana. Eu já resolvi um dos problemas da aplicação que eu estava a utilizar e, portanto, quero dizer que amanhã, às 8 da manhã, estarei aqui e você irá levar comigo novamente. Para aqueles que estão a ver e aqueles que vão ver, eu quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.